Olá, meus irmãos, vamos começar nosso culto nessa noite. Vou aguardar só uns minutinhos aqui para para começarmos o nosso culto, já iniciando nossa transmissão, né? Não sei se alguém já chegou aí. Se já chegou, seja muito bem-vindo. Vamos aguardar só um minutinho, enquanto eu passo aqui para a igreja o link do nosso culto nessa noite, da nossa transmissão. Você que está chegando agora conosco, seja muito bem-vindo, que Deus abençoe sua vida. Logo, logo nós vamos dar início ao nosso culto. Vou mandar o link lá para os irmãos na página, no grupo do WhatsApp, e assim os irmãos conseguem entrar mais fácil aqui para participarem, né? Você que está chegando conosco, que Deus fale ao seu coração, que o Senhor transforme a sua vida pelo poder da palavra dele, pelo poder que vem do alto, né? Já vamos dar início ao nosso culto nesta noite. Deixa eu só desligar aqui e aqui. Alguns irmãos já estão entrando aí conosco. Se quiser compartilhar essa transmissão, já compartilhe aí na sua mídia social. Lembrando, né, nós vamos em primeiro lugar aqui no Facebook, depois no YouTube, por causa do tráfego de informações, né, para que não oscile tanto aí. Então nós vamos começar primeiro a nossa transmissão aqui no nossa página no Facebook. E depois nós vamos transmitir lá no YouTube, tá bom? Então, em primeiro lugar, aqui a nossa fanpage aqui. Fala um joinha aí, você que está chegando, para que a gente possa te identificar aqui no nosso grupo, né? Sejam muito bem-vindos, que Deus esteja abençoando a vida dos amados irmãos. Estou tentando aqui, aí, consegui. Nós vamos começar o nosso culto nessa noite a Deus, culto em que exaltamos a Ele como Senhor das nossas vidas, Senhor que tem cuidado de nós, né? Tem cuidado da minha vida, cuidado da sua vida, e nós só temos motivos de gratidão a Deus por tudo que Ele tem feito em nosso viver, né? Então, convida aí um amigo, né? Compartilhe essa live. Eu espero que o áudio esteja chegando bem aí para os irmãos, né? Deixa eu só ver aqui. Tá, o áudio está chegando bem, então você já pode ir compartilhando aí, né? Com outros grupos, esteja compartilhando na sua página do Facebook, certamente Deus vai falar ao coração dos amados nesta noite, né? Você que está chegando agora, seja muito bem-vindo, que Deus fale com você, que o Senhor, com o poder da palavra dele, enriqueça o seu coração, que você possa nesta noite ser transformado pela palavra do Senhor, né? Estamos aí vivendo um tempo difícil, um tempo de distanciamento social, de isolamento, um tempo preocupante em várias áreas, na economia, na saúde, um tempo em que nós temos aí que andar devagar pensando o que vamos fazer, porque os dias são maus, né? E é nosso dever como igreja orar. Nós vamos começar esse culto orando pela nossa nação, orando pelo Brasil, orando para que Deus alcance, né, o coração dessas pessoas, transformando. Não é apenas uma transformação social, é a transformação que vem do alto. Deixa eu só fazer um negócio que eu esqueci aqui. O culto ao vivo é isso mesmo, a cadeira estava bem no meio aqui, por isso que eu estava me incomodando tanto aqui. Pronto, tirei a cadeira da frente aqui. Queridos, vamos dar início? Como eu havia falado, nós vamos transmitir em primeiro lugar aqui na nossa fanpage, no Facebook, e depois nós vamos transmitir no YouTube, tá bom? Para que o sinal não oscile tanto e a gente consiga aí fazer uma boa transmissão e a mensagem chegue aí de forma a alcançar o coração dos amados. Vamos orar? Deus, nós nos prostramos diante de Ti, reconhecendo a Tua grandiosidade, reconhecendo, ó Deus, que o Senhor tem cuidado de nós, cuidado da nossa nação, e até mesmo neste momento tão difícil, Senhor, nos prostramos clamando, sara esta nação, Senhor. Cuida deste país que está enfrentando tantas lutas, tantos problemas.
Não apenas o problema do coronavírus aí, tira de nós este problema, mas a corrupção que é crescente. Pai, as divisões, problemas de ordem política, social. Pai, cuida desta nação, cuida de nós, Senhor. Que não venhamos a desanimar da fé, que não venhamos, ó Pai, a desanimar de caminhar contigo, mas no meio da tempestade, olhar e ver que o Senhor se faz presente e que nós não podemos tirar os nossos olhos de Ti. Senhor, recebe de forma o nosso culto, de forma humilde que fazemos aqui, limitados, ó Pai, da presença uns dos outros, mas certamente reunidos para cultuar o Senhor, para te exaltar. É a tua igreja, é o teu povo reunido aqui. Recebe, Senhor. Recebe com aroma suave diante de ti. Nós suplicamos assim, no nome do Senhor Jesus Cristo. Amém, Deus. Meus amados irmãos, vamos abrir nossas Bíblias lá em Lucas, no capítulo 10. Evangelho de Lucas, capítulo 10. Abra sua Bíblia lá. Você que está chegando agora, seja muito bem-vindo. Que Deus abençoe você, que o Senhor fale ao seu coração, que possamos neste momento não desperdiçar, este tempo. Verso 38 a 42. Lucas, capítulo 10, o verso 38 a 42. A palavra do Senhor, é uma passagem muito conhecida e ela nos diz assim: indo eles de caminho, entrou Jesus num povoado e certa mulher chamada Marta hospedou-o na sua casa. Tinha ela uma irmã chamada Maria, e esta quedava-se assentada aos pés do Senhor a ouvir os ensinamentos. Marta agitava-se de um lado para o outro, ocupada em muitos serviços. Então se aproximou de Jesus e disse: Senhor, não te importas de que minha irmã tenha deixado que eu fique a servir sozinha? Ordena-lhe, pois, que venha me ajudar. Respondeu-lhe o Senhor: Marta, Marta, andas inquieta e te preocupas com muitas coisas. Entretanto, pouco é necessário, ou mesmo uma só coisa. Maria, pois, escolheu a boa parte, e esta não lhe será tirada. Maria, pois, escolheu a boa parte, e esta não lhe será tirada. Sabe, meus amados irmãos, o momento do culto, o momento em que nós dedicamos a ouvir a voz de Deus, é um momento de crescimento, é um momento de edificação. E não há nada melhor do que estar na presença do Senhor. É o Mestre chegando, é Jesus chegando neste lar. Marta estava querendo servir da melhor maneira, correndo, agitada de um lado para o outro, mas Maria, sentada aos pés do Mestre, desejava ouvir o ensinamento. Nós estamos diante deste Mestre, Jesus, para lhe ouvir os ensinamentos. E engana-se quem pensa que o fato de estarmos em casa, limitados do culto presencial, não tem importância alguma, e que Deus permite com que dividimos aí, ou que possamos dividir a atenção com outras coisas. Não permita que este tempo precioso seja dividido com preocupações, seja dividido com afazeres e até mesmo entretenimento. Eu não preciso nem dizer o que pode ser, Netflix e outras coisas. Que neste momento os seus olhos estejam postados, o seu ouvido aberto para ouvir o que Deus tem para falar. Sabe, eu olho para esta passagem e estava pensando nela no início deste culto. Às vezes achamos que estamos agora limitados e ficamos em casa e não tem problema, mas na verdade nós estamos inquietos e nos preocupamos com muitas coisas e deixamos a centralidade do culto a Deus de lado. Já falei isso no grupo no WhatsApp e eu volto a repetir isso. Meu coração está apertado, meus irmãos. Não apenas pela saudade que eu tenho de vocês, de poder estar junto. Há irmãos aí que eu não vejo há quase 70 dias. Mas meu coração está apertado, porque neste momento é revelador. Este momento é um momento em que nós temos que nos posicionar.
e os dias são difíceis. O Mestre está voltando. E achará ele fé na terra? Muitos estão se esfriando, não é por falta da palavra, não é por falta do culto, é porque deixaram de cultuar, é porque estão trocando o Senhor por outras coisas. Meus amados, a semelhança de Marta, nós não podemos andar inquietos, preocupados. Devemos fazer como o Senhor Jesus nos exorta. Nós devemos sim escolher a boa parte, e a boa parte é cultuar a Deus. O mundo está inquieto, o mundo está em confusão. Muitas pessoas estão neste momento desesperadas, assistindo o jornal, vendo na internet o que vai acontecer. Sobe presidente, cai presidente, é de partido X, é de partido Y, e nós precisamos focar os nossos olhos no Senhor e adorar e bendizer o nome daquele que é Senhor. E pensando nisso, em aproveitar, em remir esse tempo, nós vamos entoar, meus irmãos, um hino nesse instante, um hino que fala sobre isso. Preciosas são as horas na presença de Jesus. É comunhão deliciosa. Vamos louvar o Senhor com este hino? Preciosas são as horas na presença de Jesus, comunhão deliciosa da minha alma com a luz. Os cuidados deste mundo não me podem abalar, pois Ele o meu abrigo quando o tentador chegar, quando o tentador chegar, ao sentir-me rodeado de cuidados reais, irritado e abatido, ou em dúvidas fatais, a Jesus eu me dirijo nesses tempos de aflição. As palavras que Ele fala trazem paz, consolação, trazem paz, consolação. Se te confesso meus temores, toda minha imperfeição, Ele escuta com paciência essa triste confissão. Com ternura repreende meu pecado e todo o mal. É Jesus o meu amigo, o melhor e mais leal, o melhor e mais leal. Se quereis saber quão doce é a divina comunhão, podereis muito bem prová-la e tereis compensação. Procurai estar sozinhos
Jesus, provareis na vossa vida o poder que vem da cruz, o poder que vem da cruz. Amém, queridos. Nós precisamos remir o tempo. Nós adoramos o Senhor dando a devida atenção a Ele. Nós podemos servir sim ao Senhor, correndo de um lado para o outro, servindo ao nosso próximo, servindo ao Mestre com a nossa vida, mas nós devemos adorar o Senhor, dando a atenção devida à sua palavra, ao ouvir a sua palavra. O temor deve tomar conta do nosso coração e não podemos nos esquecer, meus amados, que o Senhor se faz presente. Eu creio que Ele está presente aqui na minha casa. E eu creio que o Senhor está presente aí na sua casa. Como eu disse, a saudade aperta de querer estar com os irmãos. Há dias duros, há dias difíceis. Há dias que a gente começa a ver o horário se aproximar e que nos arrumávamos para peregrinar e ir até a igreja e ali abraçar os irmãos, beijar. E o quanto é gostoso isso, o quanto é precioso. Mas nós estamos sendo provados, amados. E nós não podemos desanimar da fé. A nossa fé é provada não quando tudo vai bem meramente, mas até mesmo nas dificuldades. O Senhor deve ser adorado. E nós nos reinventamos. Estamos sim pela internet, no celular, no computador, na TV. Mas o Senhor se faz presente. Não é um programa de televisão. Não é um programa de internet. É culto a Deus. A nossa vida tem que ser um culto a Deus. Vamos orar? Pai amado, preciosas são as horas na Tua presença. Não são horas desperdiçadas. Não são horas, ó Pai, que nós não vamos recuperar. Pelo contrário, são horas preciosas aonde o Senhor ministra ao nosso coração. Como acabamos de cantar, estamos rodeados de cuidados terreais. Muitas vezes abatidos ou em dúvidas fatais. Mas a Jesus nós nos dirigimos nesse tempo de aflição. E as palavras que o Senhor nos fala traz paz ao nosso coração. Queremos experimentar mais e mais dessa paz que advém da comunhão com o Senhor. Seja adorado, Senhor. Mesmo, ó Deus, com todas as nossas limitações. Mesmo, ó Deus, diante do cenário caótico que nós estamos nos encontrando, nos vendo, mesmo assim, o Senhor é adorado e exaltado. Recebe, Senhor, com aroma suave, tudo o que temos a prestar a Ti nesta noite. Oramos no nome do Senhor Jesus Cristo. Amém, Jesus. Meus queridos, vamos abrir nossas Bíblias ainda em Hebreus, no capítulo 12. Hebreus, carta aos Hebreus, no capítulo 12. Se você tiver uma Bíblia aí, abra a sua Bíblia, como se você estivesse de forma presencial na igreja. Hebreus, capítulo 12. E, queridos, eu quero ler, olhando para alguns versos aqui, nós vamos ler do versículo 1 em diante, e ele nos diz assim: portanto, também nós, visto que temos a rodear-nos tão grande nuvem de testemunhas, desembaraçando-nos de todo o peso e do pecado que tenazmente nos assedia, corramos com perseverança a carreira que nos está proposta, olhando firmemente para o autor e consumador da fé, Jesus, o qual, em troca da alegria que lhe estava proposta, suportou a cruz, não fazendo caso da ignomínia, e está assentado à destra do trono de Deus. Considerai, pois, atentamente aquele que suportou tamanha oposição dos pecadores contra si mesmo, para que não vos fatigueis, desmaiando em vossa alma. Ora, na nossa luta contra o pecado ainda não tendes resistido até o sangue, e estáis esquecidos da exortação que, como a filhos, discorre convosco. Filho meu, não menosprezes a correção que vem do Senhor, nem desmaieis quando por ele és reprovado,
Porque o Senhor corrige a quem ama e açoita a todo filho que o recebe. É para a disciplina que perseverais. Deus vos trata como filhos, pois que filho há que o pai não corrige? Mas se estáis sem correção, de que todos se têm tornado participantes, logo sois bastardos e não filhos. Além disso, tínhamos os nossos pais segundo a carne, que nos corrigiam, e os respeitávamos. Não haveremos de estar em muito maior submissão ao Pai espiritual, e então viveremos? Até o verso 9. Sabe, queridos, esse texto é riquíssimo aqui. O autor, ele abre este capítulo, né, com a doutrina da filiação. E é interessante aqui porque ele mostra o nosso modelo supremo, Jesus Cristo. Ele começa dizendo, desembaraçando de todo o peso e qualquer coisa, aquilo que nos atrapalha na nossa jornada, na nossa corrida, e do pecado que tenazmente nos assedia, todos os dias nos assedia. Corramos com perseverança aquilo que nos está proposta, a carreira que nos está proposta, olhando firmemente para o autor e consumador da nossa fé, Jesus. Veja que o texto aqui não está dizendo olhando firmemente para o nosso pecado e dizendo não tem jeito. Veja que o texto não está olhando firmemente para as dificuldades ao redor e dizendo não tem como. Mas o texto diz, olhando firmemente para o autor e consumador da nossa fé, aquele que suportou tudo por amor de nós, para que não desmaiemos, para que não nos fatiguemos, mas que perseveremos, olhando firmemente para ele. Mas ele aqui, queridos, não exclui de nós a nossa luta. Ele diz aqui que a nossa luta contra o pecado, nós temos que resistir até o sangue, ou seja, nós temos que nos esforçar como um atleta que na sua exaustidão, exausto ali de tanto caminhar, ele ainda encontra forças para vencer. Como um soldado no campo de batalha, que mesmo daquele cenário tão horroroso, ele sabe que deve resistir. O crente que olha para Jesus, ele cai sim, ele falha, ele é pecador, mas ele se levanta. Mas ele não se levanta pela sua força, ele se levanta na força do Senhor e caminha, olhando firmemente para o autor e consumador da sua fé. Nós vamos orar neste momento, meus amados. Nós vamos orar pedindo perdão para Deus. O texto que nós lemos, no verso 9, ele fala que nós temos o temor aos nossos pais carnais. Nós os respeitávamos quando ele nos corrigia. Um filho respeita o pai ao receber a repreensão. Aí ele faz uma comparação dizendo que nós não vamos fazer isso muito mais ao nosso Pai Celestial. Se somos filhos de Deus, devemos o temor a ele e respeitá-lo como nosso Pai. Vamos orar? Senhor, nosso Deus e Pai, Deus Santo, obrigado, Senhor, porque nos adotaste como filhos e filhas no teu reino. Não por nossos méritos, não por aquilo que fazemos, mas por a sua livre escolha. E, ó Deus, muitas e muitas vezes temos falhado e nos esquecido de quem somos no teu reino. Temos pecado, temos nos afastado de ti. Misericórdia, Senhor, perdão, Senhor. Ajuda-nos, ó Deus, a nos guardar firmes, santos, seguindo a carreira que nos está proposta, sem nos esquecer de que nós temos um modelo, Jesus Cristo, aquele que suportou todas as coisas, que suportou a cruz por amor dos teus filhos, Senhor. E por isso nós temos a segurança de nos achegar diante de ti e clamar perdão, Senhor. Nos abençoe. Nós oramos a ti, no nome do Senhor Jesus Cristo. Amém, Jesus. Meus amados, nós vamos entoar neste momento um hino que traz uma mensagem sobre isso. Que segurança tenho em Jesus, pois nele encontro paz, vida e luz. Com Cristo herdeiro, Deus me aceitou, mediante o Filho que me salvou. E nós devemos celebrar e contar essa história, a segurança que nós temos em Jesus Cristo. Vamos louvar o Senhor.
Que segurança tenho em Jesus, pois nele gozo, paz, vida e luz. Com Cristo herdeiro, Deus me aceitou, mediante o Filho que me salvou. Conto esta história cantando assim: Cristo na cruz foi morto por mim. Conto esta história cantando assim: Cristo na cruz foi morto por mim. Inteiramente me submeti, plena alegria nele senti. Anjos descendo, trazem dos céus provas da graça que vem de Deus. Conto esta história cantando assim: Cristo na cruz foi morto por mim. Conto esta história cantando assim: Cristo na cruz foi morto por mim. Firma em Cristo, no seu amor, estou contente em meu Salvador. Esperançoso hei de viver, por Jesus Cristo, por seu poder. Conto esta história cantando assim: Cristo na cruz foi morto por mim. Conto esta história cantando assim: Cristo na cruz foi morto por mim. Amém. Cristo na cruz foi morto por mim. Que história, meus irmãos. Não é uma história inventada, é real. Ele trouxe salvação às nossas vidas. Meus queridos irmãos, vamos ouvir a mensagem bíblica desta noite. Abra sua Bíblia, lá no Evangelho de João, no capítulo 6, do verso 16 até o verso 21. Evangelho de João, capítulo 6, do versículo 16 até o versículo 21. E a palavra do Senhor nos diz assim: Ao descambar o dia, os seus discípulos desceram para o mar e, tomando um barco, passaram para o outro lado, rumo a Cafarnaum. Já se fazia escuro e Jesus ainda não viera ter com eles. E o mar começava a empolar-se, agitado por vento rijo que soprava. Tendo navegado uns 25 a 30 estádios, eis que viram Jesus andando por sobre o mar, aproximando-se do barco, e ficaram possuídos de temor. Mas Jesus lhes disse: Sou eu, não temais. Então eles, de bom grado, o receberam, e logo o barco chegou ao seu destino. Desde a semana passada, queridos, nós começamos aí a adaptar aqui, né, no nosso culto online, né, com uma mensagem rápida, uma mensagem bíblica aí do texto em que nós vamos pregar para as crianças. Então, se você está assistindo sozinho, seria interessante você estar com seu filho agora, né, ensinando ele a cultuar e estar junto. Traga o seu filho para perto. Nós temos uma mensagem para ele neste momento, baseado no nosso texto aqui, né? E Deus certamente vai falar ao coração dele, como certamente vai falar ao seu coração. Vamos ouvir? Certa vez, após Jesus fazer muitos milagres e maravilhas, Jesus pediu para os seus discípulos irem para o outro lado. Então, lá para o lado
de Cafarnaum. Então seus discípulos entraram no barco a fim de ir para o outro lado. Jesus não tinha ido ainda com eles, porque Jesus com certeza deveria estar orando. Então todos eles entraram no barquinho. E a palavra de Deus diz que eles foram então rumo ao outro lado. Porém, certa hora da noite, já estava bem tarde, já estava até escuro, tarde da noite, seus discípulos então perceberam que o mar começou a se agitar. E agora? O que iria acontecer? Cada vez mais o mar começou a se agitar e todos começaram a ficar com medo, com certeza com medo de morrer, né? E aí a Bíblia diz que o temor tomou conta do coração deles, chegaram a ponto até mesmo de gritar. Mas, em meia-noite, Jesus então se aproximou. Viram que Jesus estava ali, indo em direção a eles, andando sobre as águas. Os discípulos ficaram com medo, achando que era um fantasma. Mas não era, era Jesus. Então a Bíblia diz que ele se aproximou dos seus discípulos, andando por sobre o mar. Como eles estavam com grande temor, Jesus disse: aquietai-vos, calmem-se, sou eu, Jesus. Com certeza o coração deles deve ter se enchido de grande alegria e de grande alívio, né? Então Jesus entrou no barquinho. E a Bíblia também diz que nesse momento tudo se acalmou, porque Jesus estava no meio deles, estava com eles. Viram só que grande maravilha? Quando Jesus está conosco, tudo se acalma. Louvado seja Deus por isso. E você? Por onde tem olhado? Nos momentos de aflições, você tem olhado para Jesus? Isso mesmo. Ainda que o mar esteja agitado, olhe para Jesus, porque Ele está conosco e Ele pode acalmar todo o mar revolto. Vamos orar? Senhor Deus, te bendizemos, ó Pai, porque Tu estás conosco em todos os momentos de nossa vida, mesmo nos momentos mais difíceis, turbulentos, como se fosse um mar agitado. Mesmo nesses momentos, o Senhor está conosco e acalma toda a tempestade ou todo o mar que se encontra agitado. Te louvamos e te bendizemos, porque Tu cuidastes de cada um de nós. Em nome de Jesus. Amém. Amém, amém. Louvado seja o Senhor pela palavra dele, louvado seja o Senhor. Espero que as crianças tenham gostado aí dessa história, essa narrativa que a Fabiana já fez uma elucidação para nós aqui do que nós vamos ouvir neste momento na mensagem. O tema da nossa mensagem é: olhe para Jesus em qualquer situação. Olhe para Jesus em qualquer situação. Vamos orar mais uma vez? Senhor, obrigado, ó Pai, pela vida da Fabiana, por trazer a nós a lembrança de que quando o Senhor está presente na tempestade, o Senhor acalma toda e qualquer circunstância. Pai, nós queremos reafirmar isto, Deus, nossa confiança em Ti. E suplicamos, ó Deus, que o Senhor fale conosco nesta noite. Suplicamos, ó Deus, que o Espírito Santo que habita em nós aclare o nosso entendimento e que possamos, ó Pai, transbordar da certeza de que no Senhor nós estamos seguros. Abençoa-nos, Pai. Fala conosco. Nós oramos em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém, Deus. Meus queridos irmãos, algumas perguntas que eu gostaria de fazer, ou pelo menos duas perguntas que eu gostaria de começar a fazer para você nesta noite. Em primeiro lugar, você já se sentiu amedrontado, com medo, muito medo?
É certo que nós estamos vivendo um momento aí que traz medo, insegurança do dia do amanhã, nos sentimos extremamente aflitos, o que vai acontecer, quanto tempo vai durar. Né? Algumas pessoas acham até que eu tenho quase que uma bola de cristal. Teve gente que perguntou para mim assim, pastor, quando que vai acabar isso? Eu falei, não sei. Porque eu não sei. A primeira coisa é, você tem medo, você já se sentiu amedrontado, temeroso com a situação ao seu redor? A segunda pergunta é, em algum momento da sua vida, você já se decepcionou com Deus? Calma, antes de responder ou recriminar. Mas pensa aí, algum momento da sua vida você já se decepcionou com Deus? Você já se sentiu assim? E por que nós nos decepcionamos com Deus? Por que nós nos sentimos amedrontados? Mas propriamente porque em alguns momentos podemos nos decepcionar com Deus. Queridos, muita gente que conhecemos ao nosso redor anda atordoada, amedrontada. Vai a Cristo, muitos que estão aí buscando uma resposta para a sua vida, vão a Cristo na esperança de que Jesus irá livrá-los da tempestade, poupará da tormenta. Eles querem a todo custo ser felizes, querem a todo custo ser felizes, lutaram muito, tentaram de tudo, mas nada funcionou. Nada funcionou. Lutaram, né? Tentaram de alguma maneira, e aí, depois de tentar do seu jeito, só restou Jesus. Só restou-lhes apenas Jesus. Então eles recorrem a Ele com o coração transbordando de boa fé e de esperança. Mas a pergunta é, por que se decepcionaram? Por que ficaram temerosos? Essas pessoas, queridos, ou muitos de nós, em alguma medida ouvimos, e eles ouviram dizer que Jesus pode ajudá-las em seus problemas pessoais, conflitos familiares, desilusões amorosas, enfermidades físicas, dificuldades financeiras, transtornos emocionais e muitas outras coisas. Essas pessoas ouviram talvez a famosa mensagem que dizia o seguinte: venha Jesus e os seus problemas acabaram. Foi-lhes dito que Jesus é a solução para os seus problemas. Então, queridos, desesperadas, elas correm para os braços dele em busca de paz, alento, encorajadas em meio ao medo. Né? Elas vão ali buscar a solução, a realização tão almejada do relacionamento tão invejado, da tranquilidade financeira tão cobiçada e da vida tão esperada. Eles chegam ali para que eles não passem mais por dificuldades, porque em algum momento alguém falou para essa pessoa, foi garantido, que se ele entregasse ao Senhor com fé e pagasse um preço, um compromisso que muitas vezes é financeiro, acompanhado de campanhas de consagração financeira, muitas dessas pessoas ouviram dizer que tudo ia ficar bem, que a doença ia passar, que os relacionamentos seriam reconstruídos. Tudo ficaria bem na mesma proporção da fé que tivessem e investissem. E quando não alcançaram a solução, vão recorrer para aqueles que fizeram a promessa. E a resposta que ouvem de pseudos pastores e líderes é: você não tem fé. O problema surge, queridos, quando se descobre que a tempestade não passou e Deus não as livrou dos ventos fortes nem da agitação do mar revolto desta vida. Os filhos ainda dão trabalho, o cônjuge não mudou em nada. Aliás, parece até que piorou, porque uma vez que começou a frequentar a igreja, parece que a coisa só piorou. Eu já ouvi isso. O dinheiro continua faltando, o corpo está enfermo, a alma está angustiada. Enfim, a promessa de que Cristo iria ajudar em todas as causas impossíveis não se cumpriu e o crente continua aí infeliz, decepcionado, não com o pastor, mas com Deus.
Há um livro lançado pela Cultura Cristã, ou melhor dizendo, pela editora Mundo Cristão, melhor dizendo. Ele se chama Decepcionados com a Graça. Um livro muito joia, de Paulo Romero. E ele afirma, né, que hoje em dia existe a igreja é tida como um ambiente de um espaço terapêutico da alma por excelência, né, e de certa maneira ela deve ser entendida assim, mas não é de se estranhar, diz o Paulo Romero, que há um choque causado pela frustração de quem um dia acreditou em promessas de prosperidade material, em curas sobrenaturais, e isso nunca se tornou realidade. E aí eles ficam decepcionados, como o título do livro, Decepcionados com a Graça. Eu acredito que a Maria, nesse momento, está lá anotando, ou então vai mandar um WhatsApp depois perguntando, pastor, onde que eu acho esse livro? Eu tenho lá na minha biblioteca, eu posso te emprestar, Maria. Bom, queridos, o que deu errado em torno de tudo isso? Sabe, meus irmãos, o erro foi achar que a vida cristã se trata de uma constante ação. O erro foi achar que a vida cristã é uma intensa queda de braço entre o crente de um lado e o diabo de outro lado, e Deus fica no meio só na expectativa para decidir se alguém vai ter fé para pedir para ele ajudar. O problema, queridos, é que Deus ele não se intromete nos nossos assuntos e achar, então, que até mesmo a tempestade na nossa vida foi o diabo. E aí, queridos, quando a vontade oposta do crente não é a vontade do próprio Deus, aí a coisa pega, né? Porque agora a espiritualidade, a pessoa começa a perceber o seguinte, não, acho que Deus não me ama, acho que Ele não está presente. É uma espiritualidade doentia isso. É uma espiritualidade que a origem se arrasta desde a queda do homem no Éden. Dr. Carson, no seu livro Um Chamado à Reforma Espiritual, ele escreveu o seguinte, a piedade cristã repousa na submissão à vontade do Todo-Poderoso, não em intercessões que procuram modificar esta vontade. Orações petitórias, aquela que só faz pede, podem, portanto, ser rejeitadas na melhor das hipóteses como impertinência e, na pior, como insulto desesperado ao Deus Santo e Soberano. Sabe, queridos, não são poucas as pessoas que nos ensinam e o que ouvimos por aí que nós devemos determinar e Deus obedece. E por isso se decepcionam, porque supostamente não tem fé suficiente. O erro das pessoas, e talvez a loucura das pessoas, é crer que a verdade, né, é a seguinte, eu tenho um sonho e Deus é obrigado a realizar. Eu tenho falado ao longo dessa nossa série no Evangelho de João, não olhe o Senhor Jesus Cristo como o gênio da lâmpada. Na semana passada eu falei, não olhe Jesus como o serviçal, o padeiro, que vai realizar os seus meros desejos. E não busque Jesus por causa disso. Sabe, queridos, muitos que se dizem cristãos evangélicos creem que precisam de Jesus, mas acreditam que precisam de Jesus para ele realizar um sonho, para ele realizar os problemas, para ele multiplicar os recursos, proporcionar bem-estar, a saúde, para viver bem. Talvez muitos tenham pensado assim, que Deus me ajude, e se não quiser me ajudar, que o Senhor não me atrapalhe e amarre o diabo. É duro isso, né? Pesado isso. Mas é a grande realidade. Como eu disse, queridos, na semana passada, nós vimos que Cristo, para esta gente, não é pão, era o padeiro. Nós vimos na semana passada que as multidões estavam ali espremendo pelos sinais que ele fazia. Porque ele poderia saciar a fome física, ou fazer um milagre. Agora, queridos, é interessante porque essa multidão é a multidão que reclama
Quando o pão atrasa, quando a entrega do pão atrasa, ou queima um pouquinho, ou não sai do gosto que eu queria, né? Mais branquinho ou moreninho. Meus irmãos, nós devemos tomar muito cuidado, para não transformarmos a nossa vida cristã em um mercado onde colocamos o carrinho da nossa vida e vamos enchendo e Deus vai pagar a conta. Nós devemos tomar muito cuidado para não olhar para o nosso Senhor Jesus Cristo e achar que Ele é um gênio da lâmpada, que o Deus das causas impossíveis está sendo oferecido como que num box de produtos religiosos do mercado gospel, aonde você compra para levá-lo para casa, para ele resolver os seus problemas. E isso não passa de um criador de ídolos. Quando nós colocamos Deus como o gênio mágico que atende aos nossos desejos, que esfregamos direitinho a lâmpada e então atende o nosso desejo, nós estamos criando meramente um ídolo na nossa mente. Não o Deus soberano, não o Deus que tem o controle de todas as coisas. Quem é o Deus da Bíblia? Quem é o Deus que nós servimos? Sabe, queridos, o nosso texto dessa noite, depois dessa introdução, que eu quero que você reflita bem sobre isso, o nosso texto de hoje tem o propósito de apresentá-lo aqui, o texto, pelo que apresentar a Deus como Ele realmente é de fato e como Ele almeja ser enxergado pelos seus filhos. Nós temos aqui, queridos, uma fração da soberania e do poder do Senhor, mas principalmente do amor e do cuidado de Deus pelos seus discípulos. Sabe, queridos, Deus jamais pensou em decepcionar os seus filhos. Deus não é um Deus tirano criado pela imaginação do homem, que quando acorda bravo ele manda raios. E quando ele está de bom humor ele faz um agrado para nós. Não, queridos. Deus nunca prometeu o que Ele não cumpre. Na verdade, somos nós que temos usado muito a expressão Deus mandou te dizer quando Ele não está dizendo. E tome cuidado com isso, porque isso está sendo tão crescente. E compartilhamos isso às vezes no WhatsApp ou no Facebook. Deus mandou te dizer hoje, vai dar tudo certo. Tenho todo respeito com meus irmãos, pastores de outras denominações, de outras igrejas sérias, tementes a Deus, mas existe um tipo de cristianismo evangélico doente nos nossos dias. Ontem mesmo, ouvia de madrugada, às vezes eu perco o sono e antes de dormir, eu estava mexendo ali algumas lives, vendo pelo Facebook, e alguém dizia o seguinte, para você, só vai dar certo, não vai ter problema. E eu fico pensando, meu Deus, a vida é bandeira quente. Venha para a igreja, seus problemas acabaram. Sabe, queridos, o problema está sempre na forma errada, como enxergamos esse Deus e suas promessas para o seu povo. O nosso texto de hoje, João capítulo 6, verso 16 a 21. João escreveu este evangelho selecionando a dedo cada um dos 7 milagres aqui representados para produzir nos seus leitores fé. Fé salvífica, fé que salva, mas também a fé que sustenta o crente com um coração satisfeito em Jesus Cristo. Eu já tenho feito menção disso, depois você pode ler aí na sua casa, o capítulo 20, o verso 30 e 31, ele reafirma o propósito por ter escrito este evangelho. Sabe, queridos, ao se contemplar o Cristo glorioso que ele nos representa, o Cristo cheio de graça e de verdade, conforme o verso 14 do capítulo 1, sobre quem nós lemos aí nas primeiras linhas deste evangelho, nós temos aqui a base da nossa fé, seja na calmaria, seja na tempestade. Por isso a proposição da nossa mensagem nesta noite é: olhe para Jesus em todas as circunstâncias. O que nós temos aqui? Essa passagem pequena que nós lemos, o que ela tem para nos ensinar? Queridos, a história de hoje
Jesus andando sobre o mar para encontrar os seus discípulos no meio da tempestade, vem logo depois de um milagre maravilhoso. Qual milagre é esse? A multiplicação de 5 pães de cevada e 2 peixes para alimentar uma multidão de 5.000 pessoas, homens, fora mulheres e crianças. Está lá no verso 1 a 15. Após o milagre da multiplicação e a travessia milagrosa do mar revolto, Jesus volta, queridos, a conversar com a multidão que, literalmente, o perseguia em busca de pães e peixes, sinais e maravilhas. Se você der uma olhadinha aí na sua Bíblia, no verso 22 a 25, Jesus deixa claro isso. Aquela multidão estava seguindo Jesus pelos milagres, pelo pão, pelo peixe, pelos sinais que ele estava fazendo. Até que então, até mesmo seus discípulos mais chegados acham duro de engolir a mensagem de Jesus. Uma mensagem dura, um discurso duro. Olha o versículo 60. Olha o que ele nos diz. Muitos dos seus discípulos, tendo ouvido tais palavras, disseram: duro é este discurso. Quem pode ouvir? Sabe, meus irmãos, Jesus de fato estava esclarecendo que todos aqueles sinais que ele realizava tinham pelo menos 2 objetivos principais. Qual deles? Primeiro, autenticar o seu ministério com o selo de aprovação divina demonstrado pelos milagres que ele realizava. O verso 27 aqui do capítulo 6, ele diz assim: trabalhai não pela comida que perece, mas pela que subsiste para a vida eterna, a qual o Filho do Homem vos dará, porque Deus, o Pai, confirmou com seu selo. Então a primeira coisa dos sinais, dos milagres aqui era autenticar o ministério do Senhor Jesus com o selo de aprovação do Pai aqui, o selo divino. Mas em segundo lugar, queridos, revelar quem ele é, o verdadeiro pão de Deus que desce do céu e que dá a vida ao mundo. O verso 33 a 35 mostra isso para nós. Queridos, aquela multidão não entendeu assim. A multidão que estava perseguindo Jesus não entendia, não via Jesus como o Messias, o enviado da parte de Deus, como o pão vivo que desce do céu, que nutre as nossas vidas. Aquela multidão queria Jesus, mas o queria para continuar provendo com pães, peixes, curas, sinais e maravilhas, fazer dele um rei terreno. Porém, o Senhor insistia, dizendo àquela multidão: eu sou o que sou. Vocês não entenderam nada. Meus milagres revelam: eu sou o que sou. Meus milagres apontam para uma realidade sobrenatural, espiritual. Eu vim morrer no lugar do pecador. Eu vim curar a doença do pecado. Eu vim matar a fome, a sede do coração de vocês com a revelação de quem eu sou. Eu não vim aqui trazer uma provisão de algum substituto como pães e peixes, ou saúde, ou bem-estar. Eu vim para vencer a morte e prover a vocês a vida plena. E vocês não entenderam nada. E sabe qual é o pior de tudo isso, meu amado irmão, minha amada irmã? É que parece-nos que até mesmo os discípulos não tinham, até aquela altura, entendido isso. Sabe, olha só para você ter uma ideia, o evangelho aqui correlato, né? Os evangelhos, muitos deles narram os mesmos eventos aí, sinóticos, né? O evangelho de Marcos, no capítulo 6, o verso 45 a 52, Marcos ele traz um pouquinho mais de detalhes para nós deste momento. Dos discípulos na tempestade, olha o que ele diz. Logo em seguida, Jesus insistiu com seus discípulos que voltassem para o barco e atravessassem o mar até Betsaida, enquanto ele mandava o povo para casa. Depois de se despedir de todos, subiu sozinho ao monte para orar. Durante a noite, os discípulos estavam no barco, no meio do mar, Jesus sozinho em terra. Ele viu que estavam em apuros, remando com força e lutando contra o vento e as ondas. Por volta das 3 da madrugada, Jesus foi até eles caminhando sobre o mar.
Sua intenção era passar por eles para revelar-lhe a glória ao caminhar sobre as águas. Mas, quando avistaram caminhando sobre as águas, gritaram de pavor, pensando que fosse um fantasma. Ficaram todos atemorizados ao vê-lo, e imediatamente, porém, Jesus lhes disse: não tenham medo, coragem, sou eu. Em seguida subiu ao barco e o vento parou. Agora, olhe o verso 52. Os discípulos ficaram admirados. Marcos 6, 52. Os discípulos ficaram admirados, pois ainda não tinham entendido o milagre dos pães. O coração deles estava endurecido. Então o que nós percebemos aqui, queridos, é que os 12, a exemplo da multidão, eles tinham olhos para ver, mas não viam. E tanto é, queridos, que o texto ele caminha mostrando esta cena, né? Os cegos enxergam e passam a viver. Aqueles discípulos tinham olhos para ver e não viam, tinham ouvidos para ouvir e não ouviam. Afinal de contas, eles só estavam vendo os milagres, especialmente o último dos milagres, a multiplicação dos pães. Eles não estavam enxergando que Jesus é o grande eu sou, que Ele é capaz de salvá-los do pecado, de satisfazê-los ou saciá-los com a beleza gloriosa do seu ser e do seu caráter. Ele é o Deus encarnado. Mas aí vem a tempestade. E a tempestade é didática. A tempestade é enviada da parte do Senhor para trazer ensinamento. E aqui eu já me valo de uma frase: não menospreze a sua tempestade. Quando ela chegar, não se desespere, mas aprenda ou veja o que Jesus quer te ensinar. Sabe, queridos, os 12 não tinham ainda entendido que Jesus veio para ser o Salvador e o saciador da vida deles. Salvador e sabor da vida deles, trazer a restauração de vida. Assim como a multidão, aqueles discípulos ainda estavam apegados nas coisas que Deus dá, não quem Deus é em Cristo. E daí, queridos, é que Jesus, não querendo deixá-los se enganar a seu respeito, encaminha-os para o outro lado do mar. Foi o Senhor que os mandou para lá. É como o professor que chega na sala de aula, e os alunos amam isso, né? Aquele dia que você acha que vai ser uma mar de rosas, acorda de manhã, não agora, né? Mas pouco tempo atrás, veste a roupa, vai para a escola, e o professor, todo com um sorriso no rosto, chega na sala de aula e diz assim: muito bem, pessoal, fechem os livros, apenas a caneta em cima da mesa, nós vamos aplicar uma prova surpresa. Quem gosta de uma prova surpresa? Eu posso dizer que os discípulos, eles estavam tranquilos. Nós vamos ver daqui a pouco. Eles estavam com cestos nas mãos, eles estavam enchendo o barco. Opa, o dia foi muito bom, vai terminar bem. Mas a prova veio, a tempestade veio. Algo precioso aqueles discípulos aprenderiam. Mas para isso, queridos, Jesus precisaria literalmente colocá-los na tempestade, colocá-los na tormenta, enviá-los em meio a uma tempestade. Marcos capítulo 6, verso 45. E é o severo amor de Deus que tantas vezes precisa arrancar de nós tudo o que temos, para nos ensinar que Ele é a única coisa que de fato eu e você precisamos. Nós precisamos. Outra coisa, queridos, além de Jesus enviar aqueles discípulos para a tempestade, esse milagre foi só para os 12. A prova surpresa ali não foi para a sala do lado, não foi para a multidão, era só para os 12. A multidão não viu, ninguém mais viu, apenas os 12 que viram e deixaram registrado para nós nos evangelhos, ou seja, em Mateus, Marcos e também João. E por que isso? Queridos, Jesus quer ensinar aos seus filhos. Ele não quer que os seus discípulos de verdade fiquem enganados a respeito de questões eternas. Ou seja, a presença de Jesus, a presença dele é o sustento e a salvação que nós de fato precisamos para esta e para a vida do porvir.
que Cristo é o sustento estava claro pelo fato de que cada um dos 12 carregava consigo no barco um cesto cheio de pães. Verso 12 e 13 do capítulo 6 de João mostra isso para nós. Que Cristo é a salvação ficou claro, pois ao ter Cristo entrado no barco, os 12 logo chegaram no seu destino final, o verso 21. Agora, qual é a lição disso? O que nós aprendemos com isso? Quem se agarra na fé, queridos, com fé no que Cristo promete ser para nós, ou seja, pão, água, caminho, verdade, vida, ressurreição, salvação, fruto do que Ele conquistou por nós na cruz e na ressurreição, olhando firmemente para Jesus, pode enfrentar toda e qualquer situação na sua vida advinda do pecado que tenazmente nos assedia. Assim, queridos, há duas coisas que eu quero destacar nesse texto que nós precisamos investigar aqui para terminarmos nesta noite. Em primeiro lugar, quem é Jesus na tempestade? Se nós temos que olhar para Jesus, nós não podemos ser levados para um gênio da lâmpada ou um Jesus que não é o Jesus. Quem é Jesus? Na semana passada, queridos, nós vimos na mensagem da semana passada o milagre da multiplicação dos pães e dos peixes. E nós afirmamos que o Senhor nos coloca em situações que aos nossos olhos são impossíveis, humanamente impossíveis, para provar o nosso coração e em seguida revelar que Ele é a pessoa que nos basta. Que nós precisamos apenas da graça dEle, da manifestação da presença dEle, que é melhor do que a vida, como diz o salmista no Salmo 63, verso 3. No milagre de hoje, no texto de hoje, a lição é a mesma. A presença de Jesus nos basta, a sua presença nos sustenta. E há algumas verdades aqui, queridos, que eu quero destacar, pensando acerca de quem é Jesus. Primeiro, afirmando quem somos nós, e depois quem é Jesus. Sabe, o texto revela aqui para nós que eles estavam fartos de pães e peixes, com coisa de sobra dentro do barco. Afinal de contas, sobraram aí 12 cestos cheios. Eles levaram, possivelmente, para os barcos. Sabe, aqui, queridos, nós vemos que eles estão ali, dentro do barco, cheios de pães e peixes, mas frágeis. Estavam fartos, de barriguinha cheia, ou barrigão cheio. Havia pães e peixes de sobra para todos, na verdade, um cesto cheio para cada um dos 12. Estavam materialmente abastados. No entanto, frágeis quando a tempestade os abateu. Sem Cristo no barco, sem a presença dele conosco, nada do que temos, por pouco ou muito que seja, não nos bancará. Isso é uma grande realidade na nossa vida. Quem poderá dizer que o que se tem é o bastante para viver? Uma crise como essa? Muitas pessoas que tinham um emprego estável para o ano de 2020, uma conta no banco que poderiam dizer eu tenho as economias e posso viver tranquilo, já não podem afirmar mais o mesmo. Basta uma tempestade chamada coronavírus. Mas, em segundo lugar, além de serem ali, de estarem com o barco cheio, né, de pães e peixes, esses discípulos eram pescadores acumulados de experiência, mas impotentes. Eles eram discípulos que tinham ali pães e peixes, mas eram frágeis, e eram discípulos pescadores acumulados de muita experiência, mas impotentes. Olha que interessante, queridos, que Jesus revela para nós aqui, na sua sabedoria, na sua habilidade, na sua inteligência, como Deus soberano que conhece o coração. Os discípulos, com toda a experiência de pescadores que eram, de enfrentarem muitas e muitas vezes o mar revolto, com a habilidade, com a experiência humana, com o seu jeito, perceberam que nada daquilo banca
a vida. Aqueles eram homens experientes no mar, conheciam muito bem o mar, estavam confiantes de si mesmo, que embarcariam na viagem para o outro lado, para Cafarnaum. O texto diz aqui no verso 16, ao entardecer, ao desembarcar, ao descambar do dia, estavam seguros, tinham planos. Afinal de contas, a gente tem experiência, é o mar. Mas o mar não pôde bancar a vida deles. O problema, queridos, foi que a tempestade chegou e eles descobriram da pior maneira a sua impotência, não obstante a toda experiência que tinham com o mar. Eu fiquei pensando, queridos, olhando aqui para nosso texto e emocionado desde ontem, né? A NASA com a SpaceX enviou uma nave lá para a plataforma internacional, né? E 2 pilotos ali voando, e foi transmitido para todos os países aí no mundo afora. E olhando para tudo aquilo, eu fiquei imaginando tanta experiência, tanto equipamento, e nós percebemos que ainda assim falha. E demonstra a impotência do homem. É interessante, queridos, que aqueles discípulos, com toda a sua experiência, eram impotentes. Olha só, Marcos, capítulo 6, o verso 48, ele acrescenta que aqueles discípulos estavam em apuros, remando com força e lutando contra o vento e as ondas. E eu me tomo a liberdade aqui de imaginar que talvez aqueles discípulos, na hora da tempestade, com um barco cheio de pães ali e peixes, muitos pensaram, talvez até fizeram isso, de jogar os cestos para fora do barco. Eu não sei se você já parou para pensar nisso. A experiência não banca. A fartura mostra fragilidade e pode acabar. Pescadores acumulados de tudo isso, mas eram impotentes. Mas quem eram esses discípulos? Esses discípulos eram homens que deixaram para trás uma história e se transformaram em discípulos, mas ainda eram duros de coração. Além de ter um barco cheio de pães e peixes, além de ter a experiência na navegação ali no mar, eles eram discípulos, mas eram duros de coração. Apesar de toda a experiência religiosa que haviam tido com Jesus, aqueles homens ainda não conheciam a Deus. O que me impressiona aqui é os gritos de pavor, de terror, que eles estavam ali no meio da tempestade. Até que Jesus chega e ele diz para aqueles discípulos, sou eu, não temam. Eles estavam, queridos, aí navegando, né, por mais ou menos 6 quilômetros, já mar adentro. Marcos, capítulo 6, lá no capítulo 6, o verso 49 e 50, ele diz assim, mas quando avistaram Jesus caminhando sobre as águas, gritaram de pavor, pensando que fosse um fantasma. Ficaram todos atemorizados ao vê-lo. Imediatamente, porém, Jesus lhes disse, não tenham medo, coragem, sou eu. Discípulos duros de coração, não conheciam Deus, ainda eram cegos para o Senhor da glória. E não é por um acaso que o próximo milagre seguinte aqui no Evangelho de João é o milagre de um cego, a cura de um cego. Lá no capítulo 9, um cego de nascença. Meus irmãos, quem eram esses discípulos? Eram discípulos seguros do destino, sabidos de onde queriam chegar, abastados com alimento dentro do barco, mas que a tempestade veio. Agora vem um detalhe muito importantíssimo no nosso texto. Eram discípulos que resolveram obedecer a Jesus. Sabe, ao entrar no barco e partir para Cafarnaum, o que poderia dar errado? Foi o mestre que mandou, eles estavam obedecendo à vontade de Deus, sabiam onde deveriam ir, estavam abastecidos de pães e peixes, eram experientes. Mas isso não bancou, a tempestade veio. Aqui já fica uma lição para nós preciosíssima.
O fato de ser discípulo de Jesus não tira de nós as tempestades da vida. Sabe, queridos, quando nós vemos lá em Mateus capítulo 7, os dois homens que constroem a sua casa, um sobre a rocha, o outro sobre a areia, diz o texto que veio a tempestade sobre ambos. O que construiu a casa sobre a rocha ficou firme. O que construiu a casa sobre a areia veio ser uma grande ruína. Onde você tem construído sua casa? Como você tem caminhado? Em obediência a Deus? Sabendo que a tempestade vai vir sobre você? Sabe, queridos, assim é a vida. A nossa vida ela é cheia de surpresas, de tormentas. Assim é a vida por causa do pecado. Então, quem sou eu na tempestade? Quem sou eu quando vem a crise? Quem sou eu quando o coronavírus vem? Quem sou eu quando as dificuldades vêm? Quem sou eu? Eu sou alguém frágil, impotente, duro de coração, vulnerável à tormenta do pecado. Eu preciso urgentemente de um Salvador. Eu preciso de Cristo. Não adianta confiarmos achando que nós podemos sobreviver sem Cristo no barco da nossa vida, sem Cristo nos socorrendo. Eu preciso de Cristo, eu preciso do grande eu sou, eu preciso de Cristo para me salvar através do que Ele fez e me saciar pelo que Ele revela ser o pão da vida. Quem é Jesus na tempestade? Quem é Jesus no momento mais difícil da minha vida? Quem é Jesus na hora que a tempestade vem? Na hora que estou no leito do hospital? Na hora que a circunstância vem e faz com que eu fique temeroso, com medo e até mesmo decepcionado, porque tive um entendimento errado? Quem é Jesus? Ele se apresenta nesse texto. Jesus andando sobre as águas revoltas do mar, indo ao encontro dos discípulos que estavam em apuro, ele nos ensina o que de fato mais precisamos aprender na nossa vida. Precisamos de Cristo e não das coisas que Cristo nos dá. Afinal de contas, de que adiantaria um barco cheio de pães e peixes se todos naufragassem? Se todos afundassem na tempestade sem Cristo? De que adiantaria a experiência sendo levada para o túmulo? O que seria dele se morresse sem Cristo, estando todos ainda com um coração endurecido? Toda essa história, queridos, foi milimetricamente calculada por Jesus para nos ensinar que precisamos de fato dele, da presença dele. Ele não é o Deus que tira da tormenta. Não, ele não é o Deus que tira da tormenta. Ele é o Deus na tormenta, na tempestade. Ele não é o Deus que nos tira da cova dos leões. Ele é o Deus na cova dos leões. Ele não é o Deus que nos tira da fornalha de fogo. Ele é o Deus na fornalha de fogo. Ele não é o Deus que vai nos dar uma vida tranquila simplesmente para agradar o nosso ego humano. Ele está conosco mostrando que Ele é Deus. Deus, queridos, não é o Deus para nossas causas impossíveis, para preservar os nossos maiores tesouros, mantendo-nos entretidos com nossos tesouros e as famosas Netflix da vida e o conforto que, apesar do confinamento, apesar do distanciamento, a gente se sente confortável em casa. Não, queridos. Ele é o Deus presente conosco quando tudo de fato, quando o que nós mais precisamos é dele e somente dele. Nós não precisamos de mais uma religião. Nós não precisamos estar presos à placa da igreja, apesar de suma importância, e esta igreja deve ser bíblica, para sermos saciados. Nós precisamos do Deus da igreja, que conduz a nossa vida, e é importante congregarmos, sim. O que nós estamos fazendo nessa noite é nos congregar. Ah, mas eu estou na minha casa, mas você está conosco. E sabendo que Deus é Deus
presente nas nossas vidas. Veja, queridos, que depois dos discípulos remarem 5, 6 quilômetros, de repente, Jesus caminhando sobre o mar, em direção ao barco, eles ficaram atemorizados, mas Jesus disse para eles, sou eu, sou eu. E logo em seguida, eles chegaram ao destino. Percebeu isso? Percebeu que João não diz que a tempestade passou? Sim, Marcos, o Evangelho de Marcos diz que a tempestade passou. Nós sabemos que, por Marcos que o vento parou, lá no capítulo 6, o verso 51. João, porém, não nos diz nada sobre o vento parar. Para João, o vento não parar não é o mais importante. O vento parar não é o mais importante. João simplesmente diz que o barco chegou ao seu destino. E sim, queridos, de novo, nós sabemos que o vento se acalmou com a chegada de Jesus. Marcos nos conta que o vento parou, mas João não nos diz nada sobre o vento, sobre o parar o vento. Ele só diz que Jesus chegou, e quando Jesus chega, ele afirma, não simplesmente, para, acalma-te, mar, e volta para casa. Não, queridos. Jesus chega e ele diz para os discípulos, sou eu, não temais. Eu estava lendo essa passagem e o tempo todo, durante a semana, pensando sobre esse texto, algo falava dentro de mim, não leia para pregar um sermão, leia para viver. Porque a minha palavra, e eu estou falando para você, Pedro, sou eu. Não tenha medo. Eu tenho medo. Eu tenho muitos temores. Mas ele acalma o meu coração. E ele me diz, sou eu. Sabe, queridos, quando nós olhamos para esse texto, por que João escreve assim? Por que João fez desta maneira? Cadê a história do e o vento parou? Não é o filme O Vento Levou, e o vento parou. O vento parou, é verdade, mas para João isso não é o importante. O vento parar não é o mais importante. O mais importante é Jesus, a presença de Jesus. Sabe, meus irmãos, o mais importante não é o Deus que acalma tempestades, o Deus que cura o coronavírus, o Deus que pode ressuscitar um morto, um Deus que pode multiplicar pães e peixes. Essa não é a coisa mais importante. A coisa mais importante é o Deus que diz com a sua palavra, acalma o seu coração, porque eu estou presente. Essa é a coisa mais importante. O mais importante é recebê-lo no coração. O mais importante é desfrutar da sua presença conosco. O mais importante, queridos, é saber que nós vamos chegar ao nosso destino. E qual é o nosso destino? Não é daqui a algum tempo fazer planos e voltar para a nossa velha rotina. O nosso destino é o céu, a presença gloriosa do Senhor na eternidade, de delícias e prazeres em Deus. Povo amado, percebam isso. Não é o que Jesus pode fazer, é o que Ele é na nossa vida. João não quer nos revelar um Cristo que dá pão. João não quer que você olhe para Ele, para o que Ele faz, mas para o que Ele é, o pão da vida. Não se trata de um Cristo que acalma a tempestade, mas é o Deus conosco na tempestade. Um Deus que está com seu povo na tempestade para levá-los ao destino final. Deus não prometeu acalmar as tempestades nem nos livrar das tormentas. Lembra que nós vimos isso em João 16, verso 33? Nós passaremos por aflições neste mundo, mas Deus prometeu ser Deus na tempestade. E está conosco na tormenta, nos levando a salvos e seguros ao nosso destino, o lugar de delícias. E eu quero terminar, queridos. Quem Cristo é e o que Ele promete ser para nós. Sabe, queridos, terminando aqui, primeiro olhando para o Evangelho de João, Cristo é o vinho novo e melhor para a vida que perde a graça. Como nós vimos lá no casamento em Caná da Galileia.
Cristo é a palavra que dá vida ao coração cheio de desesperança e desespero, como a cura do alto oficial que nós já vimos. Cristo é a única esperança da vida no mundo cheio de mortes, como na cura do paralítico em Betesda. Cristo é a única satisfação para a alma no mundo cheio de opções que não satisfazem, como na multiplicação dos pães e dos peixes. Ele é a água que sacia o sedento, como na mulher samaritana. Ele é a presença consoladora e constante, vindo sempre ao nosso encontro. Jesus anda sobre o mar. Ele é a luz gloriosa para a cegueira do coração, como a cura do cego de nascença. Jesus é a ressurreição e a vida para os pecadores mortos em seus delitos e pecado, como na ressurreição de Lázaro. A pergunta que eu tenho para te fazer é: para onde você tem olhado? Ou para quem você tem olhado? Para o que você não tem nas suas mãos? Para as coisas ao seu redor, que são tão vazias, passageiras? Para onde você tem olhado? Foque os seus olhos em Jesus e não na tempestade. Ele é o Deus na tormenta, Ele é o eu sou na tempestade. Sabe, queridos, eu já li essa passagem várias e várias vezes. E olhando para esse texto, ela saltou aos meus olhos. Eu quero que você veja isso. Não a tempestade, não a fartura de pães, como no contexto anterior, mas aquele que chega e diz: sou eu. Sou eu. Se você está numa tempestade hoje, passando por dificuldade, se você está com o coração apertado, se você está orando e parece que Deus não te atende, se você está buscando e buscando, João tem a nos ensinar e ensinar para você nessa noite que o Senhor vem a nós na tempestade. E eu digo a você, não desanime da sua fé, não se assuste com a tempestade, com a forma dele e do jeito dele de fazer. Receba Cristo com fé, acalme seu coração, confie, deixe ele se revelar na face de Jesus para você. Esqueça a tempestade. A tempestade pode se tornar um ídolo para nós, quando colocamos ela acima de Deus. Tire os olhos da tempestade. Nessa tempestade, narrada lá em Mateus, é interessante lá, Mateus capítulo 14, verso 22 a 33, que Pedro foi ao encontro de Jesus sobre as águas, mas diz o texto que ele começou a olhar para as ondas e para a tempestade, e ele quase se afogou, que o Senhor o levantou, o Senhor o sustentou, o reergueu das águas. Não olhe para a tempestade. Não olhe para as ondas, não olhe para esse coronavírus tão devastador ou para o problema econômico. Sim, lute, trabalhe, mas não tire os olhos de Jesus. Queridos, olhe para Jesus, não queira acalmar a tempestade. Não queira colocar paliativos que são oferecidos. Creia em Jesus, receba Jesus, ouça Jesus, aprenda de Jesus. Entenda o que Ele quer revelar para você no meio da tempestade. Olhe para Jesus. Não olhe para o pão e para o peixe. Não olhe para a tempestade. Olhe para Jesus. Quem olha para a tempestade, quem olha para a tormenta, quem olha para a enfermidade, quem olha para as dificuldades, quem olha para as ondas agitadas da vida, corre o risco de se afundar, se decepcionar, se amargurar, perecer, morrer. Jesus não promete acalmar, e Ele nem sempre acalma as tempestades. Mas tem uma promessa de Jesus, eu quero terminar com essa. Ele prometeu estar conosco todos os dias, até chegar à outra margem, a consumação dos séculos. Ele disse aos seus discípulos e a nós: e eis que estou convosco todos os dias. Jesus é o grande eu sou na tempestade. Você precisa crer nele. Crer nele para a sua salvação. Olhe para ele em busca de satisfação e sossego, que o seu coração descanse no Senhor. Como está você hoje, nessa noite?
agitado, preocupado, não consegue dormir. Olhe para Jesus em toda situação. Eu vi uma frase de Instagram, de Facebook, alguém dizer: busque a Deus quando as coisas começarem a melhorar para você. E aplicando isso eu posso dizer: não tire os olhos de Jesus na tempestade e na bonança. Em toda circunstância, não tire os olhos de Jesus. Nós vamos cantar um hino e logo em seguida eu vou orar por você e impetrar a bênção do Senhor sobre sua vida. Vamos cantar este hino: Deus vos guarde pelo seu poder. Nós estamos começando não mais uma semana. Praticamente nós estamos começando o último mês do primeiro semestre de 2020. Sim, muitas coisas inquietam o nosso coração. Sim, preocupados estamos. Mas que Deus nos guarde pelo poder dele. Cante com fé. Cante confiando que Deus está com você em toda e qualquer circunstância. Vamos louvar o Senhor. Os guarde pelo seu poder, permaneça ao vosso lado, vos dispense o seu cuidado. Deus vos guarde pelo seu poder e por seu amor estaremos todos com Jesus. Pelo seu poder e no seu amor, oh, que Deus nos guarde em sua luz. Deus nos guarde para o seu louvor, consolados e contentes, achegados sempre aos crentes. Deus vos guarde para o seu louvor, pelo seu poder e no seu amor estaremos todos com Jesus. Pelo seu poder e no seu amor, oh, que Deus vos guarde em sua luz. Deus nos guarde pelo seu amor, no trabalho glorioso, para o dia venturoso. Deus nos guarde pelo seu amor, pelo seu poder e no seu amor estaremos todos com Jesus. Pelo seu poder e no seu amor, oh, que Deus nos guarde em sua luz. Amém, meus irmãos. Que Deus nos guarde pelo seu poder, pelo seu amor. Certo que somos guardados por Ele, pelo cuidado dEle. Eu quero orar neste momento por você. Nós estamos encerrando o mês de maio, conhecido como mês da família. Mas não é apenas no mês de maio, é o tempo todo Deus cuidando de nós, cuidando do seu povo. E eu quero interceder por você que talvez neste momento está inquieto, preocupado na tempestade. Eu quero te convidar nesse instante que você apresente diante do Senhor suas inquietações, suas dificuldades. E eu quero interceder por você. Quero orar neste momento e logo em seguida nós empreitaremos a bênção do Senhor. Feche os seus olhos, abaixe sua cabeça. Deus amado, Deus santo, obrigado por esta palavra desta noite, Senhor. Palavra do céu para as nossas vidas, palavra de Deus. Ah, Senhor, quantas tempestades nós temos nutrido na nossa caminhada.
Tempestades, ó Pai, que tiram a nossa paz, que nos levam a uma caminhada insegura em muitos e muitos momentos. Senhor, nos achegamos, ó Pai, suplicando a Ti, nos ajude, ó Deus, em meio à nossa tempestade, em meio às nossas lutas. Pai, nos ajude, ó Deus, a não desanimar, a não nos decepcionar, porque estamos olhando na direção errada, para o Deus errado. Mas que os nossos olhos estejam postos em Ti e não venhamos a desanimar da fé, Senhor, mas priorizar a comunhão, a satisfação em Ti. Eu oro pelo meu irmão, pela minha irmã que está neste momento conosco, apresentando suas inquietações, apresentando suas lutas diante de Ti, por cada lado da nossa igreja, da nossa cidade. Eu clamo ao Senhor, guarda-nos, abençoa-nos, ó Deus. Oh, Pai Celeste, muitas das dificuldades são, ó Pai, ao longo da nossa jornada, e os dias são difíceis. Mas pela fé, Senhor, nossos olhos estão postos em Ti. Anima o coração desta mãe, deste pai, deste filho que está preocupado por circunstâncias dentro do lar, do cotidiano. Abençoa aquele que está enfermo, cura, Senhor. Não há impossíveis para Ti. E se o Senhor quiser, Pai, acalma a tempestade, Senhor, que muitas vezes nos encontramos. Ó Senhor, que não tiremos os nossos olhos de Ti. Que possamos, ó Pai, adorá-lo até mesmo na tempestade. Porque os nossos olhos reconhecem que Tu és o grande eu sou. Abençoa Teu povo, Tua igreja. Pai, nós estamos encerrando hoje mais um mês. Iniciando a semana, iniciando com um novo mês. Mas, ó Deus, que os nossos olhos não estejam postos nos noticiários. Que os nossos olhos não estejam postos nas crises econômicas e políticas, nos desdobramentos das nações ou desta nação, mas que os nossos olhos estejam postos em Ti. E no Senhor, nós podemos chegar ao porto seguro, tranquilos, sabendo que o Senhor está conosco. E assim nós oramos, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém, Deus. E agora, meus amados irmãos, que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que o amor de Deus, o nosso eterno Pai, e as consolações do Espírito Santo de Deus repouse sobre vós, hoje, amanhã e por todo sempre. Amém, Jesus. Amém. Meus amados irmãos, estamos chegando ao fim do nosso culto nessa noite. Apenas antes de terminarmos aqui, alguns avisos. Primeiro, quero agradecer a presença dos nossos irmãos conosco e também dos nossos visitantes, que não são membros da Igreja Presbiteriana ou congregados conosco, mas que estão participando. Muito obrigado pela sua presença conosco. Queridos, nós temos as nossas programações da semana. E antes de falar de uma programação específica da semana, apenas um esclarecimento, uma nota aqui para esclarecer. A Prefeitura de Jaboticabal já, dentro de alguns decretos, tem mencionado aí suas ações. Os irmãos, não sei se têm acompanhado a questão do comércio, a partir de amanhã volta aí com o horário, com as restrições. E dentro do novo decreto ainda se mantém a exigência de não haver reuniões em templos religiosos. Então, nós vamos permanecer por um tempo, pelo menos aí mais 14 dias, é o tempo que o prefeito estabeleceu aí. Mas não desanimem, meus irmãos, não desanimem. Eu confesso, se tem alguém que está sofrendo, sou eu demais da conta. Às vezes a saudade aperta, a vontade de estar com os irmãos, mas nós precisamos nos animar e ficar firmes. Logo vai passar. Agora, se não passar nesse logo,
Deus precisa continuar sendo exaltado porque Ele é Deus. Então, só queria esclarecer isso. O descumprimento, né, do decreto, por exemplo, se a gente forçar a situação aí, cabe multa, né, de R$1.000. E aí outras questões. Então vamos aguardar. Né? Eu sei que o tempo é difícil, há muita informação na internet, a gente fica extremamente preocupado, mas eu quero tranquilizar o coração dos irmãos. O conselho está atento com isso. A junta diaconal tem trabalhado, ainda que nas suas limitações, entregando cesta básica. Eu louvo a Deus pelo trabalho da junta diaconal. As despesas da igreja têm sido supridas. E eu louvo a Deus pelos irmãos que têm conseguido ainda fazer a devolução dos seus dízimos, ofertas, tem a conta da igreja, ou mesmo outros meios que você pode fazer. E tudo isso é a ação que continua. Então não desanimem. Logo nós estaremos todos reunidos. E logo, logo, eu posso garantir isso para você, como falei hoje de manhã, Jesus está voltando. E aí não vai ter mais coronavírus e nem decretos que vai nos impedir de estar na presença do Senhor. Amados, amanhã nós vamos continuar aí com a nossa série, né, que a SAF da nossa igreja tem feito, Desafios em Tempos de Quarentena. Nós ouvimos nossa irmã Regina falando de confiança em Deus, a nossa irmã Veranice falando sobre vida devocional. Amanhã nós vamos ouvir a nossa irmã Fabiana Partellini, esposa do reverendo Magno, trazendo para nós resiliência em tempos de crise, né, como reagir em tempos de crise. E na quarta-feira, a nossa irmã Ana Barrios falando aí sobre os cuidados na saúde mental. Todos os dias aí, pelo menos segunda e quarta, às 19 horas. E às 19 horas na terça nós temos o nosso Projeto Atos e as demais programações da semana. Além disso, nossos irmãos Flávio e Clébia estarão louvando o Senhor conosco e os nossos irmãos Gerson e Andréia também. Eles aceitaram gentilmente, me mandaram aí as músicas, né, para que a gente pudesse partilhar com os irmãos. Já quero também agradecer esses amados irmãos que são cantores e também membros da nossa igreja, a IPB, da Igreja Presbiteriana do Brasil. Tá bom, queridos? Que Deus abençoe sua vida, que você tenha uma excelente semana. Se tiver algum pedido de oração, algum comentário, precisar de um aconselhamento, uma ação pastoral, eu estou à disposição, viu? O que eu puder fazer aí, saibam que você pode contar com o pastor de vocês. Não é porque a gente está separado que a gente não pode reinventar e fazer um monte de coisa aí juntos, tá bom? Saudade imensa, apertada aí, mas vamos aguardar. Em breve nós estaremos todos reunidos aí, se Deus quiser. Uma ótima noite. Daqui a pouco, nosso culto será transmitido pelo Facebook ou pelo YouTube, tá bom? Então, se alguém perdeu uma parte aí, quiser assistir lá no YouTube, você pode também compartilhar e assistir. Daqui a pouquinho nós vamos transmitir por lá. Deus abençoe e tenha uma excelente noite, uma excelente semana, um excelente início de mês aí para todos os irmãos. Fiquem com Deus. Tchau, tchau.